Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez em mais um vídeo do programa Ser Presente. Nós vamos conversar sobre o arcano do mês de abril, a morte. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, desde quando eu comecei a estudar tarô, lá nos anos 90, que existiam alguns arcanos que me deixavam um pouco assim, meio temeroso, como é o caso da morte, o caso do diabo, a casa de Deus, que é o 16, a lua, a força. E depois eu vim percebendo, lendo, estudando, sentindo e vivenciando cada arcano, que na verdade o que esses arcanos têm é o que existe também na nossa vida. Então a morte, na verdade, é o que faz parte também da nossa vida. E é interessante como esse arcano, ele vai nos guiar durante todo o mês de abril, justamente logo depois da Páscoa, que é o momento de transformação para a Igreja Católica, Páscoa é passagem para a Igreja Católica, para os cristãos. Também o povo judeu vivencia e rememora o período quando sai do jugo do faraó lá no Egito e vão para a Terra Prometida, Para início de conversa, a morte no tarô, ela não tem a ver com morte física. Então não precisa temer, não precisa ter medo quando sai esse arcano numa leitura, O que na verdade a morte nos convida para uma transformação, para uma entrega. E aí eu pensando, como surgiu essa carta, o porquê que surgiu essa carta justamente neste mês de abril. Como eu falei, nós estamos vivendo o período pós-Páscoa, que é a transformação, que é quando Cristo ressuscita, e, na verdade, depois que passa por uma morte. E num artigo que eu escrevi, que está no meu site, o programa www, programa Ser Presente, nele eu falo que o convite do arcano é para que a gente possa, sim, sair da zona de conforto. Ora, se as próprias células mudam todos os dias, se nossa pele, camadas de pele também caem todos os dias, e isso para dar um exemplo mais concreto, por que a gente não consegue mudar? Por que a gente não consegue mudar um padrão de comportamento? Por que a gente não consegue sair de uma zona de conforto? E aí, no final de janeiro deste ano, eu iniciei uma nova abordagem terapêutica numa técnica chamada Theta Healing. É uma técnica americana que trabalha também com a cura, com a cura de nossos padrões, com a cura de nossas crenças, para que a gente possa expandir a nossa essência divina. Então eu tenho experienciado em mim o Theta Healing, e mais na frente eu vou gravar um vídeo mais específico sobre essa abordagem. E no final de fevereiro deste ano, eu também comecei a conhecer uma nova técnica chamada de barra de Axas, que trabalha os nossos padrões repetitivos, as nossas crenças limitantes. E é interessante como, lendo sobre as duas abordagens, eu percebi que existem crenças que a gente traz de outras encarnações para quem acredita em reencarnação. Existem crenças que a gente herda de nossos pais, a gente herda de nossas mães. Está aí a constelação familiar sistêmica que tem comprovado como a gente absorve padrões, os medos, a ansiedade de nossa mãe, de nosso pai. E existem crenças que também, claro, a gente vai criando ao longo da nossa existência mesmo, por meio dos nossos medos, da nossa ansiedade. Então eu percebo que o arcano, a morte, nos convida exatamente para que a gente possa olhar para esses padrões, para que a gente possa olhar para essas crenças limitantes e possa liberá-las. E aí nós temos o mês de abril todo para isso. A morte também nos convida para que a gente se entregue ao novo, se entregue a uma oportunidade nova que a gente não conhece, se entregue para fazer algo novo que você nunca fez, conheça pessoas novas, conheça novas abordagens, amplie o seu conhecimento, amplie a sua visão de mundo.
amplie aquela maneira, aquela mania que a gente tem de pensar sempre a mesma coisa sobre tudo, né? Como Raul Seixas fala de ter sempre uma velha opinião formada sobre tudo. Para que isso? A gente não precisa disso, né? A exemplo dos acumuladores de coisas e objetos, a gente também tende a acumular essas opiniões, essas crenças. Então vamos aproveitar esse mês para relaxar, para dar uma chacoalhada, para de fato ficar atento e atenta a esses padrões que nos limitam, a essas crenças que nos limitam. A morte nos convida para que a gente possa sim ir na direção do desconhecido, né? Efetivamente, eu que acredito na reencarnação, eu sinto que quando eu for desencarnar vai ter algo desconhecido para mim. Por outro lado, eu tenho vivido também essa morte quando eu deixei, né, quando eu saí de um emprego que eu já tinha há 21 anos e abracei a profissão e a missão de tarólogo e terapeuta quântico. Então isso para mim é desconhecido. Eu nunca passei tanto tempo disponível, né, vivenciando essas práticas. E agora estou. Então eu estou vivenciando a morte. E claro que não é confortável, claro que sempre vai surgir aquele medo, sempre vai ter aquela incerteza, aquela angústia, aquela ansiedade. Mas isso faz parte da vida, gente. Vamos confiar que o caminho que a gente trilhou, que na verdade, ou eu escolho o caminho ou ele me escolhe, e eu acredito que esse caminho que eu estou trilhando, eu fui escolhido e aceitei trilhá-lo, né? De uma maneira amorosa, que a gente possa sim realizar essas transformações que a morte nos convida de uma forma muito amorosa. Então vamos aproveitar este mês de abril para vivenciarmos essa energia transformadora que a morte nos convida. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, Ronaldo Patrício, se inscreve, deixa o sininho em alerta para quando chegar novo conteúdo você saber. Comenta, compartilha, enfim, eu preciso dessa sua força nessa minha proposta de trabalho, que é a minha proposta de vida, que é esse programa Ser Presente. Até o próximo vídeo, fique bem.